Então, pessoal, vamos continuar resolvendo a prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro de 2014 para 2015. Lembrando que resolver questão de prova é um método interessante de você estudar, mas você não pode se basear apenas em resolver questões de prova. Vamos dar um exemplo aqui. O jogador de futebol, ele precisa não apenas treinar jogando futebol, mas ele precisa fazer corrida, musculação, natação. Então, dessa forma ele vai melhorar a resistência física dele e melhorar os músculos, as várias habilidades físicas. Então, depois de fazer isso, é que você vai para o jogo propriamente dito. A mesma coisa é na matemática e no estudo em geral. Você precisa utilizar os exercícios normais que são apresentados quando você aprende a matéria. Vai fazer exercícios fáceis, depois você vai fazer os exercícios médios, e depois os difíceis, e finalmente as questões de prova. Então não esqueça de estudar também o seu material didático, as suas apostilas, o seu curso, seus livros, e assim por diante. Tá bom? Vamos então para as próximas questões. Muito bem, vamos então à questão 6. Você já leu o enunciado, né? Ela pede para que seja calculado o gasto para colocar o piso numa casa que tem essa planta aqui, a casa da Regina. O problema diz que o quadrado pintado na figura tem área igual a 1 metro quadrado. Que quadrado é esse que ele está falando? Olha aqui, ó. O quadrado pintado é essezinho aqui do meio. O problema diz que ele tem 1 metro quadrado. Se tem 1 metro quadrado, esse quadrado mede 1 por 1, 1 metro de lado. Ah, então esse quadradinho aqui mede 1 metro de lado. Isso significa que 2 vezes ele, que é o tamanho dos outros quadradinhos, ó, mede 2 por 2. Então, com isso, eu já descobri as dimensões desses cômodos aqui da casa de Regina. Olha, cada distância daqui para cá, como essa, são 2 metros. Então, a primeira coisa que vamos fazer, vamos calcular as medidas desses cômodos todos, e aí a gente vai poder calcular a área e depois calcular o custo e tudo mais. Então, vamos lá. Olha, se cada quadrado desse tem 2 metros de lado, aqui tem 2, 4, 6, 8. 8 metros aqui, aqui também, 2, 4, 6, 8. 8 por 8. Quer dizer que esse cômodo aqui, que é o cômodo A5, tem 64 metros quadrados. Vamos colocar aqui 64, que é a área. Vamos fazer a mesma coisa com os outros? Olha só, esse aqui tem 6 por 6, então tem 36 metros quadrados. Esse aqui é igualzinho, né? Também tem 36 metros quadrados. Esse maiorzinho aqui, ele mede 2, 4, 6, 8, 9. Tem uma metade de um quadradão aqui, né? Então, 9 por 9. Aqui também, 2, 4, 6, 8, 9. Então, tem 9 por 9. São 81 metros quadrados. É grande essa casa, hein? 81 metros quadrados. E aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Esse cômodo maior aqui mede 11 por 11, que são 121 metros quadrados. Caramba, 121 metros quadrados é maior que o meu apartamento. Então, 121 metros quadrados. Então, eu já sei a área. Ah, e essezinho aqui do meio são 2, né? 1 metro quadrado mais 1 metro quadrado são 2. Eu não vou escrever não, que está muito pequenininho. Agora, ele está dizendo que para calcular o custo, você tem que calcular o preço por metro. Ó. Você tem o preço por metro aqui já dado. O cômodo, a região A1, custou R$80 por metro quadrado. Então, eu vou ter que pegar isso aqui, multiplicar por 80. Então, 121 metros quadrados, eu tenho R$80 por metro quadrado. Então, se eu multiplicar isso, eu vou saber o custo para colocar o piso nessa área. Essa região aqui é a região A2, ela tem um custo de R$100 por metro quadrado. Então, vou multiplicar por 100. Para saber o custo. Essa região A3 aqui custou R$60 por metro quadrado, então vou multiplicar por 60. Essa outra foi 70, então aqui ó, 70, então vamos multiplicar por 70. Essa região A5 custou R$90 por metro quadrado, então vou multiplicar por 90. E esse do meio, ele não fala aqui na lista, mas fala aqui no restante do problema, olha. A região central custou R$150 o metro quadrado. Então eu vou escrever aqui fora, para colocar o piso nessa área aqui, que são 2 quadradinhos, eu tenho 2 metros quadrados.
vezes R$150 por metro. Então, 150, pronto. Então, agora é só fazer essas contas todas aqui, e aí eu vou poder calcular o custo. Então, vamos lá. Então eu tenho aqui agora as 5 regiões, mais essa aqui no meio. Eu tenho aqui a área multiplicada pelos preços por metro em cada uma delas. Vamos fazer essas continhas aqui e eu somo os valores e vou saber o custo total. Então aqui nós temos 121 vezes 80. Isso aqui vai dar 9.680. Tá certo isso? Vou fazer a conta, sabe? Vamos lá, 121 vezes 80, 8, 0 aqui, 16 vai 1, 8 e 1, 9, 9.680, R$9.680. Aqui é fácil, 81 vezes 100 vai dar 8.100. Aqui temos 36 vezes 60, isso aqui vai dar 216, 2.160. 36 vezes 70, isso aqui vai dar... É isso aqui mais 360, né? Então, mais 360 vai dar 2.520. Aqui, 64 vezes 90 vai dar... Vamos fazer a continha. 64 vezes 90. Um zero a mais. 9, 36, vai 3. 54, 57. 5.000, fiz a conta certa, 54, 56, 5.760. Bom, e aqui 2 vezes 150, R$300. Somando tudo, então 0, 8, 6, 14, 15, 16, 22, bom, 2, 8, 9, 10, 15, 22, 25. Então, 2, 11, 19, 21, 23, 28. 28.520. Vai gastar dinheiro, hein, Regina? Se prepara aí. R$28.520. Então, opção certa, letra D. D de doido. Questão 7 fala de um cálculo aqui de número de caminhões em relação aos jogos da Copa. Vamos ver isso aqui. Ele está dizendo que durante os jogos do Maracanã, a água mineral é vendida em garrafas de 200 ml. 200 ml, olha, eu vou ter que fazer um cálculo de litros aqui, tá? Então, eu vou colocar tudo em litros logo de cara para não ficar com muitos zeros. 200 ml de água, é isso aqui, 0,2 litros. Vamos trabalhar com litros. Ele disse que as garrafas de água mineral são de 200 ml e elas são reunidas em PETs. O que é PET? Olha só, um PET contém 12 garrafas. Para mim, um conjunto de garrafas é um pacote de garrafas, é um engradado de garrafas, né? Ele está chamando de PET, ó. Na verdade, PET significa o material, aquele plástico do qual é feito a garrafinha, é polieftalato de etileno. Mas aqui ele está dizendo que é como se PET fosse um engradado de garrafas, um pacote de garrafas, tá? Então, às vezes acontecem umas coisas estranhas que tornam até difícil a compreensão. Você tem que lidar com isso, tá? Pela interpretação que você vai dar ao problema, ele está dizendo que PET para ele aqui é um conjunto de garrafas. Me desculpe se alguém chama PET desse engradado de garrafas. Eu nunca vi isso. Realmente, eu nunca vi as pessoas trabalhando nesse caminhão, nem na loja que vende água mineral. Então, PET para ele aqui é um conjunto de 12 garrafas. Beleza. Então,
uma PET, quer dizer, eu vou chamar de engradado, tá? Um engradado tem 12 garrafas. E ele está dizendo que um caminhão tem capacidade para 300 PETs de água, ou seja, 300 vezes isso, 300 conjuntos de garrafa. Vamos ver então, 300. Se eu calcular isso aqui, olha, 0,2 litros vezes 12 garrafas, vezes 300 engradados, eu vou ter o número de litros que um caminhão suporta. Vamos fazer essa conta aqui. 0,2, vamos andar com a vírgula uma casa, vamos matar aqui esse 0, 2 vezes 12, 24, vezes 3, 72, 720, olha. Isso significa que um caminhão tem capacidade para 720 litros de água. Isso aqui também é uma coisa estranha, porque 720 litros é menos do que uma caixa d'água, é menos que 1 metro cúbico. É como se fosse uma caixa d'água até a altura do seu estômago, mais ou menos, tá? Na verdade, eu não precisaria de um caminhão para carregar isso, que é muito pouco. Um caminhão cabe 14 toneladas, um caminhão desse aí de refrigerante. Então dá para levar 20 vezes essa capacidade. Então, realmente, para 720 litros, você pode carregar numa Kombi, não precisa de um caminhão. Mas vamos deixar assim, caminhão corresponde a 720 litros, tudo bem. Você não pode levar muito a sério essas interpretações de volume, de quantidades, porque ficam realmente fora da realidade. Ele está dizendo que quer saber quantos caminhões são necessários para abastecer as 70 mil pessoas que vão ao Maracanã. Para cada jogo, cada pessoa consome 300 ml e são 7 jogos. Esses 7 aqui, se a pessoa perder, se a pessoa não prestar atenção, vai encontrar um resultado errado. Não é por jogo, é pelos 7 jogos. Quer dizer, é como se fosse abastecer as lanchonetes todas de dentro do Maracanã antes de começar a Copa. Engraçado isso, né? Então, vamos ver qual é o volume que essas 70 mil pessoas por jogo de água vai consumir. 300 ml são 0,3 litros. Só que são 70 mil pessoas. Haja água, hein? Agora, são 7 jogos. Então vamos multiplicar isso aqui por 7. Beleza, isso aqui vai me dar o volume de água total que vai ser consumido na Copa inteira, com esses 7 jogos no Maracanã. 0,3 litros vezes 70 mil vezes 7. Vamos então fazer essa continha aqui. Eu vou andar com a vírgula aqui uma casa e eu vou eliminar um 0. Então isso aqui ficou 70 mil vezes 7 vezes 3. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou multiplicar não, eu vou deixar indicado, porque depois isso vai simplificar. 3 vezes 7 vezes 70 mil. Pô, 70 mil não, agora são só 7 mil. Eu já cortei um 0. Então olha só, isso aqui é o volume de água que suporta um caminhão. Isso aqui é o volume total de água que vai ser necessário na Copa inteira. Para saber quantos caminhões são necessários para abastecer isso tudo, eu vou dividir esse volume pelo volume de um caminhão. Então vamos fazer essa conta. 3 vezes 7 vezes 7 mil. Divido isso por isso. 720. Agora é só fazer simplificações todas aí. Ó. Vai embora um 0, vai embora um 0. 72 dá por 3, né? Olha aqui, 72 é 3 vezes 24. Então vai embora esse 3 e aqui ficam 24. E agora acabou, agora eu faço essa conta. Vou ter que dividir isso aqui, não dá mais por 3. 7 vezes 700 vai dar 4900. 49. E agora eu divido por 24. Então, 49 por 24, 2, resto 1, dá 10, aqui não dá nada, é 0, abaixa mais um 0, 100 por 24, são 4, resto 4. Então, 204, na verdade, se você for considerar esse resto e continuar a divisão, vai dar 204,1. Então, olha aqui as opções. Qual o número de caminhões? Esses caminhões devem ser bem pequenininhos, né? Do tamanho de uma Kombi. Aliás, menor que uma Kombi. São necessários 204, um pouquinho a mais, 205 caminhões, letra A, para abastecer o Maracanã inteiro. Imagina antes da Copa aparecerem lá estacionando em frente ao Maracanã 205 caminhõezinhos
para abastecer de água, vai jogo por jogo, vai tudo de uma vez. Aliás, tem também os caminhões que levam Coca-Cola e tudo mais. Mas, enfim, os números são meio doidos, mas a resposta correta, numericamente, é essa aqui, 205. Ok, esse problema aqui, problema número 8, ele fala de uma empresa que tem um certo produto que colocou em caixas para vender. Foram usadas caixas e cabia 45 produtos em cada caixa. Eu não sei quantas caixas foram. Então, era isso aqui, ó. Caixas com 45, 45, 45, eu não sei. Pronto, 45, 45, todo mundo aqui é 45. Eu não sei quantas caixas são. Então, vamos botar uma interrogação aqui que eu não sei quantas são. Beleza, não se sabe por que ele desistiu de colocar essas caixas, que cabia 45, e resolveu utilizar caixas menores. Na verdade ele não resolveu, né? Se colocarmos, ele está apenas pensando na possibilidade, tudo bem. Então, se forem colocados 35 produtos em cada caixa, ou seja, vai usar caixas menores, obviamente ele vai precisar de mais caixas, né? Então, ele diz que vão precisar 6 caixas a mais. Então, essas caixinhas aqui são menores. Então, ele colocou uma quantidade menor, não coube tudo nas caixas, naquele mesmo número de caixas, ele teve que gastar mais caixas para isso. Quantas caixas a mais ele precisou? Ele disse que precisaram 6 caixas a mais. Vamos fazer isso então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caixas a mais. Então, 6 caixas a mais. Essas caixas têm capacidade de 45. Então, veja bem, aqueles produtos que estavam aqui nessas caixas, que passaram a ficar em caixas menores, não cabia tudo, esses que sobraram passaram a vir aqui para essa caixa aqui, essas 6 caixas. Quantos produtos não couberam ali, que tiveram que passar para cá? É só eu ver quantos produtos tem nessa região. Então eu tenho 6 caixas, cada caixa tem 35. Então aqui tem 210 produtos. Então com isso eu já consigo descobrir qual é esse número de caixas. Olha só. Daqui para cá, cada caixinha ficou com 10 a menos, porque aqui elas tinham 45 em cada uma, e aqui elas passaram a ter 35. Então 10 a menos. Esses 10 a menos tiveram que vir para cá. E 10 dessa caixa, e 10 dessa caixa, e 10 dessa caixa, e 10 dessa caixa. Então isso aqui, esses 210, é igual a 10 vezes o número de caixas, que são 10 unidades, né? Então, isso aqui é 21 vezes 10. Então, 10 unidades que pularam fora de cada caixinha dessa, que ficou 10 a menos, e esse 21 aqui é o número de caixas. Então eu já descobri que isso aqui são 21 caixas. Caramba, então eu já tenho condições de calcular o número de produtos, porque ele pede isso, né? A quantidade de produtos que essa empresa tem aí você tem que dizer quanto é aqui. Então eu vou multiplicar 35, que é quantos tem? 35 vezes o número total de caixas. Olha, eu tinha 21 caixas aqui, que correspondem a essas, mais 6. Então agora eu fiquei com 21 mais 6, são 27 caixas. Eu tenho que fazer essa conta. 35 vezes 27. Vamos fazer a continha. 35 vezes 27. Vezes 27. 7 vezes 5, 35. Com 3. 21, 24. 2 vezes 35, 70. Somando, então eu tenho 945 produtos. Pronto, multipliquei. Então agora eu posso ir aqui para as opções, ó. O número de produtos é um número maior que... Bom, maior que 900 e menor que 1000. É o único que se encaixa aqui nesse valor, né? Então, essa é a resposta certa, a letra D. Opa, desculpe. Preste atenção, senão você marca errado no cartão, hein? Então, maior que 900 e menor que 1000. Então, a resposta certa é a letra C. C de chato. Pessoal, esse problema aqui é um probleminha interessante, mas ele tem um erro muito... Como é que eu diria? É difícil você
falar que alguma coisa está errada sem ofender a pessoa que errou. Na verdade, o mestre que fez essa questão aqui, ele se enganou numa coisa, num detalhezinho que não afeta a solução do problema. Mas ele está dizendo que um galão tem 50 litros. Calma, olha só, o que é um galão? No meio popular, é muito comum confundir galão com lata. Um galão é uma lata de tinta. Na verdade, um galão não é uma lata. Um galão, existe lata que mede um galão. Galão é como se fosse litro. O galão é uma unidade inglesa para medida de volume, principalmente de líquidos, equivalente a cerca de 3,6 litros. Na verdade, existem diferenças. Na Inglaterra, eles dizem que é 4,4, existe galão que é considerado 3,6, 3,8, é um pouco bagunçado, tá? Mas no Brasil, os fabricantes de tinta, eles usam esse termo, que é 3,6 litros. Veja bem, quando você vai comprar uma caixa de leite, ela mede 1 litro, não é? Pois é, 1 litro não é o nome da caixa, aquilo ali é uma caixa de leite, aquilo não é 1 litro. Ela mede 1 litro, ela tem a capacidade de 1 litro. Ok? Então, galão é uma unidade de volume equivalente a 3,6 litros. Se você for numa loja de tintas, você vai encontrar latas de vários tamanhos. O tamanho mais comum é o tamanho de 1 galão. É uma lata que tem mais ou menos 20 centímetros de altura. Essa é a mais comum. Agora tem uma lata grandona de 18 litros. Aquilo lá são 5 galões, 18 litros. Ok? Então, nós vamos resolver aqui, eu vou substituir a palavra galão por lata. Pode chamar de lata, latão. Aliás, cá entre nós, 50 litros é muita coisa, é muito pesado uma lata dessa. Não existe. Quer dizer, não existe não, eu nunca vi, pelo menos em loja de tinta, eu nunca vi uma lata de 50 litros. Porque o pintor tem que ser também um cara super fortão para transportar uma lata de 50 litros para cima e para baixo. É muito pesado. É o peso de um saco de cimento. Tem que ser aqueles caras que descarregam um caminhão de cimento. É muito pesado. Tudo bem, então vamos considerar que são latas de 50 litros e esquece essa palavra galão aí, porque galão são 3,6 litros, tá? O mestre sabe disso, porém ele se enganou, esqueceu e jogou esse galão aí, tá bom? Esquece essa palavra galão aí. Galão são 3,6 litros. Ok, então existe um muro. Esse muro vai ser pintado de 3 cores: branca, vermelha e bege. O branco, observe que ele quer saber quantas latas de tinta vermelha e latas de tinta bege são necessárias. Ele não pergunta o número de latas de tinta branca. Ótimo, eu não vou precisar calcular, porque a tinta branca é usada na parte de trás do muro e nas laterais aqui, mas eu não preciso calcular. O que eu tenho que fazer é calcular qual é a área de cada parte dessa. Então, essa aqui é a parte vermelha e essa outra aqui, mais cinzenta, é a parte bege. Eu tenho que saber a área disso tudo. Cada quadrado desse aqui é 1 metro quadrado, 1 por 1. Opa, esse muro está muito baixinho, hein? É o muro de um castelo? Alguém vai pular esse muro aí mole, mole. Cuidado com a segurança. Então, o que eu tenho que fazer aqui? É calcular a área correspondente às partes vermelhas, calcular a área correspondente às partes bege, somo tudo, eu vou saber a área. Aí eu tenho que saber o consumo de tinta. Olha só, ele está dizendo aqui que a tinta bege, cada metro quadrado consome 2,5 litros de tinta. Então, vou multiplicar a área por isso aqui, por 2,5, vou saber a quantidade de litros. E cada área de tinta vermelha são 2 litros cada metro quadrado. Então, vou ter que fazer essa conta toda aí para descobrir qual o volume total em litros. Aí eu vou dividir por 50, que é o tamanho de uma lata, e vou descobrir a quantidade de latas de cada tinta. Então, vamos ao trabalho. Olha aqui. Ele fez esses 3 desenhos aqui, mas na verdade o muro não é nem assim, nem assim, nem assim, tá? O muro tem 429 metros. Então é como se fosse um desenho comprido aqui com 429 metros, 429 quadrados aqui. Vamos fazer a conta aqui. Observe que a metade do muro usa tinta
vermelha e a outra metade usa tinta bege. É isso? Né? Não necessariamente, olha. Aqui tem 4 segmentos que usam tinta vermelha e 3 segmentos que usam tinta bege. Então, ao longo do muro, você vai ter quase a mesma quantidade, só que o vermelho vai ser um quadrado a mais. Se eu tenho 429 metros, quanto é a metade disso? Bom, metade disso é 214. Na verdade, eu vou ter 215, que é um a mais. 215 vai ser de tinta vermelha, tá? Então, na tinta vermelha eu vou ter 215 aqui, a metade dos 429, só que tem um quadradinho a mais. Então, eu vou ter 215 metros quadrados de tinta vermelha. Beleza. Agora vamos ver aqui o bege. Como é que vai ser? O bege vai ser 214, corresponde a essas partes aqui. 214. Só que também tem 215 pedaços triangulares. E o problema diz que a área de uma parte triangular é 3/5 do metro quadrado. Então, eu vou ter que somar isso aqui com 215 pedaços, são os triângulos, vezes 3/5. Que não é a área do quadrado, é 3/5 da área da face quadrada, né? Face quadrangular. Então, vou fazer essa conta. 215 por 5 vai dar 43. 43 vezes 3, 129. Então eu vou ter 214 mais 129. Isso aqui vão ser 343 metros quadrados de tinta bege. E 215 de tinta vermelha. Agora, ele fala que a tinta vermelha, cada metro quadrado, consome 2 litros. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 2, eu vou ter o número de litros. E esse outro aqui, que é a área total em metros quadrados da tinta bege, eu vou multiplicar por 2,5 e vou saber o número de litros de tinta bege que vão ser gastos. Então, nós vamos ter aqui 215 vezes 2, 430. 430 litros de tinta vermelha. E multiplicando isso aqui, 343 vezes 2,5, melhor fazer, né? Não tem pressa. 343 vezes 2,5, tem uma casa decimal, então isso aqui vai dar 15, 21, 2, 15, 17, 2, então 6, 8, 6. Tá certo aqui o alinhamento das casas, 5, 7, 15, 857,5. Ok. 800, vamos botar 857. Então, para saber quantas latas de tinta vermelha, eu vou colocar 430 litros, dividido por 50, por 50, você tem que arredondar para cima, tá? Porque às vezes sobra um pouquinho de tinta, não pode faltar. Então, 430 por 50, já arredondando, isso aqui vai dar 9, que seria 450, né? Vai dar 9. E 857 dividido por 50 seria 17, né? 85 é 5 vezes 17, mas vou faltar 7, eu vou ter que arredondar para cima. Então, isso aqui vai dar 18. Então, eu preciso de 9 latas de tinta vermelha e 18 latas de tinta bege. Então, opção 9 latas de tinta vermelha e 18 latas de tinta bege. Opção certa, letra C, tá? E nada de galão. Letra C de coelho. Muito bem, o problema 10 fala sobre uma pessoa, não falou o nome da pessoa, né? Que resolveu contar números até 781 de um jeito meio maluco. Ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Que coisa doida! Quando eu vou contar alguma coisa, eu conto na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 14, 15. É muito mais fácil, né?
Olha, não sei por que essa pessoa está contando desse jeito doido aí, mas você até pode resolver esse problema contando assim também. Só que eu não recomendo, você vai errar no meio da conta e vai perder o tempo desnecessário, tá? Vamos chamar esses dedos aqui de A, B, C, D, E. Então, quando ele está contando os números na sequência, vamos colocar aqui, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 781. Que tristeza. Ele conta com os dedos dessa forma. Esse é o dedo A, que é esse aqui. B, C, D, E. Aí quando chega no E, ele volta pro dedo D. D, C, B, A. Chegando no A, ele vai pro B e vai embora. B. Então ele quer saber qual o dedo em que ele vai estar quando chegar nesse número 781. Isso aqui parece um pouco aqueles problemas de dízimas, né? Qual é o milésimo algarismo depois da vírgula nessa dízima tal, tal, tal? Como é que a gente resolve esse problema? A gente divide, né? A gente vê qual é o período que se repete. Olha só, o período que está se repetindo é esse aqui, ó. A, B, C, D, E, até o B. Quando chega no B, é o final do período, porque aí ele começa outro período, A, B, C, D, né? O período começa com A, B, C, D e termina com B. Isso. Então, isto aqui é o período. O período tem 8 dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho que saber quando ele chegar no fim de um determinado período, vamos colocar aqui, termina no B, quantos vão estar faltando para ele chegar no 781? Quer dizer, eu vou ter que descobrir o resto. Eu vou dividir por 8, que o período tem 8 unidades, e aí eu vou ver quanto falta o restinho aqui para chegar no 781. Então eu vou fazer a conta. 781, vou dividir por 8, porque 8 é o meu período. Isso aqui vai dar 9, resto 6, 61 por 8 é 7 e resto 5. Pronto. Ou seja, se você vê o final de um período, para eu saber qual é o final desse período, qual é o número correspondente ao final desse período, quando ele chegar aqui no B, que é o fim do período, eu vou fazer essa conta aqui, ó, 8 vezes 97, que seria a parte inteira, né? Então, se eu fizer 97 vezes 8, ou a mesma coisa que fazer 781 menos 5, vai dar a mesma coisa, né? Você escolhe. Agora eu já escrevi a multiplicação, eu vou fazer 56 vai 5, 56 vai 5, 9 2 8, então isso aqui vai dar 72, 77. Então, ele quando estiver quase chegando no 781, ele vai estar no número 776 e vai estar no dedo B, ele vai estar aqui, ó. 774, 775, 776. Legal. Então agora eu posso até contar nos dedos, né? Para chegar em 781, ó. Eu estou no 776. 776. E ele está contando nessa direção. Vem um A agora. Então, para chegar no 781, ó, vou contar nos dedos, hein? Estou no 776, que é o final de um período. 777, 778, 779, 780, 781. Então, quando ele chegar no número 781, ele vai estar no dedo mínimo, ok? Então, resposta certa, letra A de afinal.